começa a gravação e apresenta essa tela aqui. Está gravando. Sim, está gravando. Então, deixar ele minimizado. E vamos lá. Lista de exercício para geometria, que é a MAT 13. Né? A próxima é a MAT 14, que é a aritmética. Então, MAT 13. Bem, antes de começar a fazer os exercícios mesmo, eu diria que, em resumo, a gente tem que ter noções de como calcula áreas de figuras planas, né, em geral, volumes de figuras tridimensionais, arestas, quando se fala em figuras tridimensionais, e no caso de figuras planas, os perímetros, relações que envolvam perímetros. Bem, basicamente é isso. E as figuras são, em geral, são os prismas, né? São os prismas, que a gente tem que ter conhecimento. Aí tem o prisma de base circular, que é o cilindro. Pode-se dizer que é um prisma de base circular. Aí você tem a pirâmide. Tem a pirâmide. E se você girar a pirâmide, você tem o cone. Então, geralmente é isso. Prismas, cilindro, pirâmide, cone e, por fim, a esfera. Então, é sobre essas coisas que a gente deve procurar saber. Então, nessas coisas a gente tem as superfícies, né? As superfícies. Aí, as superfícies, a gente se preocupa com superfícies laterais e áreas de base, quando alguma coisa tem base. Então, basicamente é isso. Sobre áreas, quase tudo é parte de triângulo, né? Pode-se dizer que se eu conheço um retângulo, eu conheço todo o resto, né? Porque se eu olho para um retângulo, eu entendo o conceito de área como o conceito de comparação, ou seja, se eu entendo que calcular a área de um retângulo é estabelecer uma unidade de área, uma áreazinha 1 por 1. E se eu entendo que, se eu repito aqui várias vezes essa areazinha, contar a quantidade vai ser pegar a quantidade nessa medida e multiplicar por essa quantidade aqui, ou seja, base vezes a altura, vai me dar a área do retângulo. Aí automaticamente eu sei a do quadrado, porque o quadrado é simplesmente o fato de que a altura é igual à base. E aí eu também sei a do triângulo, né? Porque se eu dividir aqui na metade, eu terei base vezes a altura dividido por 2. E se você achar ruim porque aí só deu um triângulo retângulo, mas tudo bem. Dá para pensar, por exemplo, no paralelogramo. E aí verificar que um paralelogramo é praticamente a mesma coisa que o retângulo, porque eu posso simplesmente tirar um pedaço daqui, né? Tiro este triângulo daqui e coloco ele aqui. Então eu não altero a área quando eu faço isso. E essa medida daqui é exatamente a mesma medida da base do paralelogramo. Tanto faz daqui para aqui, como faz daqui para aqui. É a mesma medida. Então basta pegar a base e a altura. E aí, pensando assim, quando eu falei de triângulo, se eu dividir o paralelogramo, que seria a mesma ideia de dividir o retângulo, né? Dá 2 triângulos. Então, por isso, assim como a gente vê aqui que isso seria a base vezes a altura dividido por 2, olhando para esse paralelogramo azul, quando você divide aqui, você tem 2 triângulos com a mesma área. Então, novamente, seria a base vezes a altura dividido por 2. E daí em diante, né? Um trapézio, por mais que ele seja escaleno, por exemplo, um trapézio que se ele for assim, né, ele pode ser um trapézio isósceles e tal. Mas se ele for um trapézio cuja as bases sejam totalmente diferentes, né, não for retângulo e tal, for um trapézio escaleno, um trapézio bem diferente, assim, que tenha medidas totalmente nada a ver,
Você pode pensar em triângulo também, né? Você pode, por exemplo, dividir ele em dois triângulos e aí você teria, por exemplo, né? Uma maneira de pensar poderia ser essa. Divido de novo em dois triângulos. Aí você tem a altura, né? E aí quando você dividiu em dois triângulos, a altura é a mesma para os dois, né? Aí aqui você tem base menor, enquanto que aqui você tem base maior. Então, para o triângulo daqui, o menorzinho, você teria base vezes altura sobre 2. E para o triângulo maiorzinho, você tem base grande vezes altura sobre 2. E a altura é a mesma. Então, o que você tem aqui é base grande mais base pequena, né? Quando você somar essas duas aqui e colocar o h em evidência. Vezes a altura sobre 2. Então, praticamente daí em diante tudo é dividir em triângulos, né? Se o cara falar de um, sei lá, de um losango, falar de um losango. Quero saber a área de um losango. O losango é um quadrilátero. Ele tem os quatro lados congruentes. Tem os quatro lados congruentes. Mas não tem os ângulos retos. Então, se você pensar no losango, fazer de conta que não vai ficar não. As linhas não se encontram nem a pau ali. Vamos fazer de conta que ficou igual. Aí automaticamente você tem quatro retângulos, né? Aí cada retângulo desse seria, digamos, vamos chamar assim, essa diagonal aqui dividido por 2 vezes a diagonal grande. Também dividido por 2. Isso aqui é um triângulo retângulo. Aí você tem que a área dele seria diagonal grande vezes diagonal pequena dividido por 2. Tudo isso, base vezes altura dividido por 2. Daria a área desse triângulo daqui. Ora, mas tem 4 igual a esse. Então multiplica por 4. Aí já cancela o 4 aqui com 2. Aí multiplica por 2. Você está multiplicando por 2. Isso aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2, assim, né? E aí cancela um 2 com um 2 desse. Então, descobre que a área seria a diagonal grande vezes a diagonal pequena dividido por 2. Você poderia também ter percebido isso se tivesse pensado que se desse para envolver isso aqui com um retângulo, né? Se desse para envolver com um retângulo aqui, o losango. Eita, essa linha ficou horrível. Você vai envolver com um retângulo esse losango. Aí você teria, opa, aqui assim, você teria um retângulo cuja área seria justamente a diagonal pequena, né? Essa medida daqui para cá seria a diagonal pequena, essa daqui seria a diagonal grande. E esse retângulo tem o dobro da área do losango, porque para cada triângulo que você tem aqui, você tem um aqui igual. Então ele dobra a área. Então era só essa vezes essa dividido por 2. Bem, essas coisas que a gente tem que ter em mente, já saber. As coisas da esfera, que a área da superfície é 4πr2, melhor lembrar. Que o volume é 4/3 de πr3, é melhor lembrar do que tentar demonstrar, né? Apesar que é possível demonstrar também, mas é melhor lembrar. E quando você fala da pirâmide ou dela depois de uma rotação que seria o cone, né? Se você pensa no cone, então você pode pensar nele inserido num cilindro com o mesmo raio da base, a mesma altura. E aí o volume do cone, ele é 1/3 do volume do cilindro. A mesma coisa acontece para a pirâmide, né? O volume da pirâmide, se isso daqui não fosse redondo e se fosse uma coisa piramidal e aqui fosse um prisma, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma de mesma base e mesma altura. Então, são coisas que a gente tem que lembrar, tem que estar na veia natural.
Entre outras coisas, aí tem que lembrar o que é um apótema, tem que lembrar um monte de conceito que vocês devem ter visto aí na disciplina. Mas essas são as coisas básicas que todo mundo que dá aula no ensino básico lembra, né? Deve lembrar. E outras coisinhas que vão aparecer aqui nas soluções. Bem, então aqui, ele diz assim, ele não te dá o desenho, tá? Aí você vai ter que desenhar sozinho mesmo, vai ter que pensar o que ele está dizendo. Ele diz assim, sobre a aresta AD de um tetraedro ABCD, são não necessariamente regular, toma-se um ponto E. Então, ele, na solução dele, ele apresentou esse desenho. Mas se você tivesse feito esse desenho de outra forma, tivesse feito esse desenho de qualquer outra maneira, você desenhou lá um tetraedro qualquer, e sei lá, por algum motivo você chamou de A essa daqui, e não essa daqui. E ele vai falar de um AD, então AD. E você pegou um E aqui que consta no AD. Vai dar no mesmo, tá? Você vai conseguir fazer a mesma leitura. Então, sobre a aresta AD de um tetraedro ABCD, você vai chamar as outras de... Ô, professor, Oi. licença rapidão. Quando eu fui fazer essa questão, eu realmente troquei o A pelo D. Só que aí a minha resposta final deu 2 terços e a resposta final dele deu 1 terço. Porque como eu chamei como o meu segmento maior era o segmento AL, ficou maior, aí deu 2 terços, seria o complementar da resposta dele aí. Aí eu fiquei em dúvida se realmente no final teria que dar 1 terço ou se a minha resposta também seria validada. Se ele não colocou o desenho, isso significa dizer que as informações que ele te deu devem levar para um desenho qualquer. E esse desenho qualquer deve chegar na resposta certa. Ele está te deixando livre. É isso que eu estou tentando argumentar aqui. Então, por exemplo, se você tivesse chamado esse de A e esse de D, o que, que ele diz sobre isso? Ele diz que toma-se um ponto E, né, sobre essa aresta AD. Aí ele diz assim, sabendo que AD é 1, essa medida daqui até aqui é 1. A dele seria essa daqui, que é 1. O E dele está aqui, o meu está aqui. Bem, teoricamente não tem problema nenhum. Então AD é igual a 1. Aí ele diz, e que o volume de ABCE, então, aí eu estou aqui com o meu ABCE. Bem, então eu tenho que saber visualizar que eu estou falando agora de um outro tetraedro, né? É o ABCE. Então o ABCE é esse tetraedro aqui que eu estou fazendo em azul dentro do tetraedro vermelho, né? Então meu ABCE agora é esse aqui. Ó. Se eu visualizar direitinho o ABCE, teoricamente eu não vou ter, não vai dar diferente a resposta. Então tá aí. Esse é o ABCE que está aqui em azul. Aí ele diz a D1 e que o volume de ABCE é 1 terço do volume do ABCD. Então o ABCD é o grandão, né? Então o volume do ABCE ele é igual a 1 terço do volume do ABCD. ABCD. É isso que ele está me dizendo aqui, né? O volume do ABC é 1 terço do volume do ABCD. Aí ele pede, determine AE. Ele quer que determine só isso daqui. Então, teoricamente, esse meu desenho deve levar a mesma resposta que esse desenho dele aqui. Escolha que você fizer não pode alterar o resultado. Mas vamos ver. Ele diz aqui, o volume do tetraedro ABCD... Alguém levantou a mão? Oi, Lívia. Professor, eu tinha também desenhado, como o Fabrício disse, diferente. Só que aí depois, quando eu percebi que o que mudava, né, seria a altura, aí eu quis forçar que a base fosse ABC. Porque ia mudar só o D e ia mudar o E, entendeu? De um tetraedro para o outro. Aí eu percebi logo, aí eu peguei e mudei, e o desenho não ficou igual a esse, mas ficou parecido, ficou do outro lado, assim. Certo.
Vou tentar continuar com o mesmo raciocínio para ver se dá certo. Alguém mais levantou a mão? Não, né? Que eu ouvi outro barulhinho. Vamos lá. Aí vamos continuar a solução dele. Ele diz aqui, o volume do tetraedro ABCD é dado por volume ABCD igual a 1/3 do HD vezes a área do ABC, né? Olha só, o volume do ABCD, ele é igual, o volume do ABCD é igual a 1/3 da altura HD, então ele pensou numa altura aqui, né, do ABCD, então ele pensou aqui numa altura desse, deixa eu colocar reto, ele pensou numa altura aqui do ABCD, né, que vai formar 90 graus aqui com essa base aqui que está aqui no plano BCD, né, pensou nessa altura, e ele chamou essa altura de HD, certo? Aí ele diz que 1/3 dessa altura vezes a área da base é a área do meu triângulo BDC, onde HD é a altura relativa à base ABC. Ok. E a de ABC é a área desse triângulo de baixo. Ok, tudo bem. Aí o que ele continua dizendo? Da mesma forma, o volume do tetraedro ABCE é 1/3 do HE vezes a base, a área da base do ABC, né? Aí o que acontece? Quando você vai pensar nisso daqui, o volume do teu ABCE, né? O volume do teu tetraedro ABCE, eu estou olhando para a área da base como sendo a área ABC, ok, não foi essa altura que eu coloquei aqui que ele olhou, não, eu fiz errado, né? Deixa eu tentar fazer certo, ver se eu consigo tirar isso daqui, tirei. Na verdade ele está olhando para a área como sendo ABC, então pelo meu desenho, como eu desenhei agora, eu desenhei errado, né? A altura dele aqui vai ficar horrível, mas supondo que você fez um desenho qualquer, a altura dele é daqui para cá, né? A base que ele falou aqui foi a base ABC. Mas veja bem, o que você está querendo, o que ele está pedindo, né? Vamos olhar o que ele está pedindo. Ele está te pedindo para você calcular, sabendo que ele quer que você encontre a medida de AE. Ele quer que você encontre essa medida. Você percebeu que você tem um tetraedro dentro do outro. As informações que você mais conhece sobre o tetraedro é sobre volume. Então, você está livre para fazer o desenho. Você faz o desenho do jeito que você quiser. Era isso que eu estava querendo chamar a atenção. Você faz o desenho do jeito que você quiser. Mas é claro, se você tem uma informação sobre volume, né, sabendo que o volume é 1/3, você vai fazer um desenho de tal forma que as bases que você for considerar, elas devem ser as mesmas, né? Não é inteligente eu fazer um desenho que eu não tenha a mesma base. Então, mesmo que o meu desenho seja assim, eu tenho que olhar a base, fazendo essa linha contida aqui no triângulo ABC, tá? Então, aqui estará o meu 90 graus, né? A base é esse triângulo ABC aqui. Então, daqui do ponto E até a base seria a altura do meu tetraedro ABCE. Agora, qual é a altura do meu tetraedro ABCD? É a linha que vai daqui até chegar, sei lá, vou colocar no mesmo triângulo, colocar aqui assim, formando 90 graus aqui. Por quê? Porque eu estou tomando como base o ABC. Ah, mas eu sou obrigado a tomar como base o ABC? Não, é porque eu estou seguindo a leitura dele. Então, tudo isso que eu fiz aqui, para seguir a leitura dele, veja como ficou chato de fazer, né? Mas o que eu estou dizendo a você é que você poderia ter feito com qualquer desenho. Vou refazer esse desenho aqui. Estou refazendo o meu desenho. Vou insistir com ele, tá?
Vou insistir com ele. Estava mesmo assim, né? Sim, sim, assim, e aqui um pontilhadozinho. Falta mais uma reta. Aqui, deixa eu refazer. Aqui, pontilhadozinho. Então, suponha que você fez um desenho assim. E você pegou aqui o ponto E. Seu ponto E você pegou aqui e você fez assim, né? AD. Então, A, B, C, D aqui. Ora, a relação que você tem é de volume. Então, quando você olha para o tetraedro que está aqui dentro, esse tetraedro ABC, esse tetraedro ABCE, e você vai pensar em um volume, ou no volume dele, para comparar com o volume do tetraedro ABCD, então é natural que a primeira coisa que você faça é procurar uma base comum. Aí quando você olha para esses dois caras, qual é a face do ABCE que é comum ao tetraedro ABCD? Qual é a face comum? Claramente é a face ABC. Então, por mais que você mexa nisso, essa face comum, que vai ser esse triângulo aqui, de trás, né? O triângulo está lá atrás, é a face comum. Aí você vê que é ruim de perceber isso. Aí quando você nota que é ruim de perceber isso, o que você vai fazer? Você vai mudar o desenho de tal forma que o teu ABC fique melhor de ver, fique como base, fique como a parte de baixo. Foi isso que a Lívia estava dizendo. E você está livre para fazer o desenho. Mas na hora que você vai fazer a questão, você nota que colocar o ABC para baixo é útil, vai facilitar a tua vida. E você acaba fazendo um desenho parecido com esse. Tá certo? É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Às vezes a questão de geometria, ela não te dá a figura. Mas quando você vai construir a figura, descobre que a figura que você fez não é a melhor. Aí você pode abrir mão daquela figura e ajeitar para que fique uma figura mais próxima do que lhe é útil. Então foi isso que ele fez aqui. Eu fiz esse daqui, por exemplo, para mostrar a vocês que daria trabalho de ficar falando da altura, né? Do E até a base ABC e do D até a base ABC. E não dá para mudar para outra base. Não dá. A base comum é essa mesmo. Oi. Mas aí, professor, quando eu fui fazer o meu, eu montei a mesma figura que ele. Eu consegui montar a mesma figura. A única diferença é que o D eu chamei de A e o A eu chamei de D. Entendeu? Aí só isso mudou. Mas a figura foi exatamente igual. Eu só troquei o A, chamei de D, e o D eu chamei de A. Aí, o meu deu esse... O AE deu esse valor maior, ao invés de ser o menor ali. Tá. Entendeu? Se você chamar esse daqui de D e esse daqui de A, né? De A. Tá. O cálculo sai igual, né? Aí, mas você notou onde ficou a ABC? A ABC ficou aqui, ó. Né? Aí a altura desse seu tetraedro aqui, ela é essa aqui, ó. A altura do tetraedro ABCE, ela é essa. Olha como fica o teu desenho, né? Ela vai formar 90 graus aqui. E a altura do teu tetraedro ABCD é essa aqui, ó. É assim, ó. Ou seja... entendi agora. Porque na hora de eu analisar, eu não me liguei que o tetraedro menor, ele queria que fosse ABCE. O que acontece é que a área comum, a base comum é essa aqui agora. Quando você muda do A para o B aqui. Entendeu? Então, o que você nota quando você vai fazer a questão? Você pode não ter notado nada, mas uma coisa você vai perceber. É que é melhor colocar no desenho ABC embaixo. Porque vai ser a face comum dos dois. Aí você nota que o ideal é que o D esteja aqui em cima e, consequentemente, o E também. Você descobre isso quando você está construindo. Então você está resolvendo o problema. Você descobre que é importante deixar essa ABC embaixo. Entendeu? Então o que eu estou chamando a atenção é, você vai enfrentar uma questão e a questão não te dá o desenho. Então, você vai construir o desenho. Mas quando você está construindo o desenho,
você deve buscar uma maneira que faça com que o desenho te ajude a resolver o problema. E aí, nesse caso, aquela face ABC, como ela é melhor olhar ela como base, então os dois para baixo. Por isso deu 2/3. Deu complementar. Você certamente não olhou para esse para o ABDE, né? Não, BCDE. Você deve ter feito a conta com o BCDE, né? E era para ter sido feita com o ABCE. Então provavelmente foi isso. Isso aí, realmente. Você pegou o outro tetraedro. Bem, então esse era o primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção dessa questão. E na hora da escolha é importante que você acabe descobrindo que tem que colocar uma base aqui. E aí o problema ele fez assim, né? Ele fala da altura HD do tetraedro ABCD. Então a altura HD que ele está falando é alguma coisa que vem aqui e vai parar aqui embaixo. E vai parar aqui embaixo. Perpendicular. E depois ele fala da altura do tetraedro ABCE. E quando ele pensa nessas duas alturas, ele nota que dá para relacionar essas duas alturas num triângulo só. Então o que ele pensa? Ele pensa nesse triângulo aqui. Um triângulo que vá do A até o pé da perpendicular daqui a perpendicular daqui. E quando ele faz isso, ele tem um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui. Como ele quer determinar AE, né? Ele quer determinar essa medidinha aqui. Então ele vê dois triângulos semelhantes, dois triângulos retângulos semelhantes. E como ele tem que o volume do ABCE é 1/3 do volume do ABCD e o volume é a área da base vezes a altura, então ele já sabe que aqui ele vai ter a altura, né? A altura desse daqui que ele chamou de HD maiúsculo, né? HD, e aqui nessa outra altura ele chamou de que? HE. HD e HE. Então aqui ele chamou de HD, aqui ele chamou de HE. Então ele tem que o volume do ABCE vai ser 1/3 da área da base, vou chamar assim, da área da base, vezes a altura, que é o HE. Enquanto que o volume do ABCE vai estar multiplicado aqui por 1/3. Ele é 1/3, né? E novamente a área da base vezes o HD. Só que aí ele ganha o fato de que a área da base daqui é igual à área da base daqui. Aí ele passa a ter que 1/3 do HE é igual a 1/9 do HD. Pronto, aí a questão vai sair naturalmente. Aqui são as contas que ele faz, né? O 1/3 do HE vai ser 1/9 do HD, ou seja, o HE é 1/3 do HD. É o que ele conclui aqui. Né? E então o HD é 3HE. E o que ele está querendo saber é essa distância. Tá. Ele conhece alguma informação a mais? Deixa eu ver. Ele tem que o AD é igual a 1. Então ele tem essa medida aqui, que é 1. E aí ele usa a semelhança desses dois triângulos, né? O triângulo A, esse ponto aqui que é o pé dessa perpendicular esse triângulo retângulo. E o triângulo A até aqui o centro e até o D também é retângulo. E aí ele chamou esse ponto, ele tem o desenho aqui, né? Ele chamou esse ponto aqui de P e olhou as semelhanças de triângulo de AQE e APE e APD. E ele sabe que essa medida aqui é 1, né? Ele sabe que essa medida aqui é 1. E ele acabou de encontrar uma relação de proporção entre esse HE e o HD. E isso resolve o problema, né? Ele olha aqui as relações de proporção e conclui que o HE mede 1/3, né? Porque ele sabe quem é o AD. Bem, semelhança de triângulo, que é uma ferramenta poderosíssima. Bem, aí aqui é o que ele chama de análogo e tal. Ele conclui basicamente a partir da mesma ideia, né? Que o HD é igual a 3HE. E
conta também a partir do... Ah, ele usa o Teorema de Tales aqui. Ele usa o Teorema de Tales por causa dessa semelhança, dessas paralelas, eu acredito. Bem, mas a solução 1 é muito legal, a 2 é pensar aí um pouquinho, mas é tranquilo. A 1 eu acho bastante natural, porque como a informação que foi dada foi o volume, nada mais natural do que você trabalhar em cima das alturas, né? E tentar fazer a mesma área da base, para facilitar a sua conta. Afinal de contas, o cara não vai ficar sofrendo desnecessariamente, né? Claramente a área da base vai ajudar, e pela forma como ele descreve, a área da base é a mesma, né? Porque você tem o BCD, o ABC, e você tem o D, e você tem o ABC, e você tem o A, o E, nos dois. Então, claramente, a base comum é o ABC, a área comum é o ABC, a superfície comum é o ABC. Ok. Repito, o bonito dessa questão é lembrar que ela não te deu o desenho, mas você deve fazer um desenho conveniente. Então, questão 2. Considere um círculo de raio de centro A e raio 1 e um triângulo retângulo ABC conforme a figura abaixo. Denotemos por θ o ângulo BAC. Então, o raio é 1, o centro é A e ele fala num triângulo ABC. Aí ele diz, use o teorema do ângulo inscrito para mostrar que a tangente de θ sobre 2 é isso. Vamos supor que a gente não está vendo a solução. Não estou vendo a solução. O cara falou no teorema do ângulo inscrito. O que eu tenho de informação sobre o teorema do ângulo inscrito? É que se eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo qualquer, né, com origem no centro, e eu pego um outro ângulo aqui qualquer, então eu sei que se esse ângulo aqui com origem no centro medir θ, esse de cá vai medir θ sobre 2. É a metade. É isso que me diz o teorema do ângulo inscrito, né? Então, estou sabendo que isso acontece. Ora, ele falou de um triângulo aqui. Então, esse triângulo já está sugerindo, né? Eu estou querendo provar que isso acontece. Ó. Querendo provar que isso acontece. Use o teorema do ângulo inscrito para provar que isso acontece. Aí, o que eu devo fazer? Eu devo forçar a aparição de um θ sobre 2 aqui, né? Em cima desse θ. Então, não me parece... O cara vai pensar como? Deixa eu ver. Vai sair daqui e vai procurar vir para cá, ou sair daqui e procurar vir para cá. Mas sobre esse ângulo θ sobre 2 que está aqui, eu não tenho muita coisa para dizer sobre ele, né? Ele é péssimo. Ele colocado aqui não ajuda muito. Oi. Quando eu fiz, eu não consegui provar, mas eu coloquei em cima do mesmo diâmetro. Sim. Porque aí, se eu mantiver no mesmo diâmetro, eu posso tentar aproveitar aquele triângulo retângulo que já está ali. É exatamente. Eu não consegui, não. Rodei. Não. É exatamente isso que eu estou chamando a atenção. Ou seja, sempre que você vai fazer a escolha, né, você vai fazer uma escolha que seja útil, que seja conveniente. E foi isso que você acabou de dizer. Eu estou dizendo isso. Ó. O que adianta para mim esse θ sobre 2 aqui? Nada. Então eu vou escolher um θ sobre 2 conveniente. Então qual é o natural? Ora, eu pensar nesse ângulo aqui que você acabou de falar. O ângulo que é formado em cima desse diâmetro, ele me dá uma figura que eu posso trabalhar, né? Porque aí eu passo a ter dois triângulos retângulos. Então eu estou agora com a figura assim, que é uma figura que eu estou acostumado a pensar nela, né? Eu tenho dois triângulos retângulos, consequentemente dois triângulos semelhantes, né? Consequentemente dois triângulos semelhantes. Eu sei que aqui é θ, eu sei que aqui é 1, aí automaticamente eu sei que aqui é θ sobre 2, e o que eu estou querendo falar é de tangente de θ sobre 2. Eu quero mostrar que a tangente de θ sobre 2 é o seno do θ dividido por 1 mais cosseno do θ. Aí, cara, eu tenho que daqui até o final, né? Eu tenho que daqui até o final é 1. A informação que eu tenho daqui ao final é 1. Né?
E quando eu penso na tangente do θ sobre 2, ela vai ser esse x aqui, digamos, dividido por essa distância aqui, ó, né? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Aí eu olho para a expressão aqui, eu sonho que esse x seja seno de θ e que isso daqui seja 1 mais o cosseno de θ. Mas eu estou pensando só até aqui, né? Mas daqui para cá é 1. Daqui para cá também é 1. Então eu começo a torcer que esse pedaço seja o cosseno de θ e que esse daqui seja o seno de θ. Mas né? Você vai olhando para a figura, vai ficando claro. Por quê? Cateto oposto, né? Aqui, seno de θ. Quem é a tangente do θ? É o cateto... A tangente não, o seno do θ. Quem é o seno do θ? Ou melhor, se você preferir, quem é esse x, né? Você sabe que o seno do θ vai ser esse x aqui, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, você já descobriu que esse lado aqui é seno de θ. E aí, quem é o cosseno do θ? O cosseno do θ é essa medida daqui, dividido por 1. Então, essa medida aqui, ó, esse pedaço aqui é cosseno do θ. Olha, mas daqui para cá é 1. Tá, e aqui é o ângulo θ sobre 2. Então, você tem que a tangente do θ sobre 2 é exatamente esse cara daqui, que é o cateto oposto, que é o seno do θ, dividido por 1 mais o cosseno do θ. Então, só olhando para a figura, você conclui. Foi exatamente o que ele fez aqui, ó. Como a hipotenusa no triângulo médio 1, temos, né, que AB é igual ao cosseno do θ, BC é igual ao seno do θ, e aí considere o ponto M aqui, que é justamente para determinar. Aí, como usando o teorema que ele pediu para a gente usar, né, usando o teorema do ângulo interno, aí você sabe que isso daqui é θ sobre 2, e assim temos que no triângulo retângulo tal, a tangente é isso, e ele conclui aqui. Só escreve o que ele percebeu olhando o desenho. Beleza. Aí, isso é a letra A, e na letra B ele pede para você calcular a tangente de 15. Pô, isso aqui é a tangente de θ sobre 2. Ele está pedindo para você calcular a tangente de 15, e como sempre, eu pelo menos não vi até hoje um problema do Profimat que não, do Encke, que não seja a letra A e a letra B estejam intimamente relacionadas. Então, se eu tenho θ sobre 2 aqui, é claro que eu quero 30 graus aqui, né? Aí colocou 30, é imediato. Você tem o seno de 30 sobre 1 mais o cosseno de 30. O seno de 30 é meio. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí 2 mais raiz de 3. Repete a base, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Cancela 2 com 2. Fica 1 sobre 2 mais raiz de 3. Beleza. Aí você acabou de encontrar que a tangente de 15 graus é 1 sobre 2 mais a raiz de 3. Mas o que ele pediu mesmo? Para calcular o seno, o cosseno e a tangente. A tangente você já calculou, simplesmente aplicando a fórmula. Mas se você sabe a tangente de 15 graus, aí, bem, se você pensou que aqui é 15 graus, aqui é 30 graus, etc., você, usando o teorema de Pitágoras, você consegue relacionar que o MC, que é a hipotenusa, vai ser igual ao MC ao quadrado, é MB ao quadrado, mais BC ao quadrado, né? Simplesmente uso o teorema de Pitágoras aqui. Aí você sai substituindo pelo que você já tinha percebido antes, ou seja, você tinha percebido que o MB era 1 mais o cosseno de θ e que o BC é o seno de θ. Aí faz essas continhas, encontra MC igual a isso, bem, aí é conta, né? Segue cosseno é isso, bem, conta. Daqui para frente é conta. Tudo que você precisa é sair brincando com o que lhe permite aqui os triângulos retângulos, e triângulo retângulo pede teorema de Pitágoras. O grande passo é só você perceber que a tangente é colocar os 30 aqui e acabou. O restante sai naturalmente fazendo conta. Ok. Interessante questão também. Mas assim, é uma questão que ela se dá a você, né? Se você for olhando o desenho, mexe para lá, mexe para cá,
a grande percepção, Demetrios, foi a que você teve. Na hora em que você faz o ângulo inscrito ser o complemento do diâmetro ali, se eu estar com o cateto em cima do diâmetro, você resolve o problema por causa disso. Professor, eu não tive essa visão de pensar onde eu queria chegar. Porque Certo. quando o senhor falou assim, olha, a tangente de θ sobre 2 é isso que eu quero chegar. Então seria muito bom que isso fosse. Quando o senhor falou esses caras, eu não acredito que essa questão é só isso. Pois é. Porque eu cheguei ali, daquele ponto C, que é o ponto mais alto. Eu liguei para o outro lado, para fechar o diâmetro. Certo. Aí disse que ali no C o ângulo era reto, porque o arco era de 180 graus. Então o ângulo inscrito seria de 90. E aí comecei a fazer um monte de relação métrica, de identidade, e não saía. Eu sou que danado de questão. Aí quando só o senhor lendo, eu já vi como é que fazia. Então, tem muito isso nas questões do Encke, né? Você foca onde você quer chegar. E aí o caminho vai ser naquela direção ali, geralmente baseado nos conceitos básicos, né? Aí, no caso, tangente, cosseno, teorema de Pitágoras. A prova de geometria é quase toda isso, né? O teorema de Pitágoras está presente em tudo quanto é questão, se não me engano. Oi, João. Eu acho que eu esqueci para não conseguir fazer essa de assim rápido. Foi o fato simples de ser uma circunferência de raio 1, né, e você imaginar as projeções como sendo o seno e o cosseno. Aí eu acabei empacando nesse detalhe aí. Aí depois de muito esforço eu lembrei. Circunferência de raio 1, lembre-se, toda vez que falar na circunferência de raio 1, você está diante do ciclo trigonométrico. Então, as coordenadas em X são os cossenos e as coordenadas em Y são sempre os senos. Então, sempre que alguém falar... Outra coisa, desculpa, professor. Tá. Como a gente provou no item A, essa fórmula para a tangente do arco metade, eu fui tentar calcular o seno e o cosseno que ele pede também, a partir da fórmula. E daí eu também empaquei, alguns momentos não consegui de imediato. Aí eu pensei assim, vou usar, o que eu mais uso geralmente assim, para calcular seno de arcos é o seno da soma, o seno da diferença. Eu não vi na pauta se ele cobra que seja utilizada a mesma relação ou a própria figura em si, ou se eu for usar a fórmula do seno da soma, que é bem conhecida, né? Então eu não demonstrei ela, simplesmente utilizei, assim como a do cosseno. Sim, pode usar à vontade. A não ser que a questão peça que você demonstre ela, se a questão for isso, aí você vai ter que demonstrar. Mas se a questão não foi isso, usar seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma e cosseno da diferença é extremamente natural. Eu acho que tangente da soma e tangente da diferença, ele já não pede muito. Se ele for pedir, ele de certa forma ele conduz você a saber qual é. Entendeu? Ele não pede que você memorize. Mas seno da soma e da diferença, cosseno da soma e da diferença, pode usar tranquilamente. São consideradas fórmulas básicas que a gente tem que ter de memória mesmo. Tá? E talvez tenha um jeito de o item A não conduzir a responder o item B. Quando você usa algum método que talvez seja usar algum fato muito forte para poder resolver o item A. Às vezes eu estava resolvendo umas questões que não estavam na lista do Encke, mas que eu vi um professor do YouTube colocar como uma preparação assim, e eu fiz a questão, o item B pedia para você mostrar que o ponto lá era ponto médio. Só que da forma como eu fiz, o item A eu consegui resolvê-la, só que eu não saía a conclusão a partir do item A de que o ponto lá era o ponto médio. Aí eu tive que usar uma outra forma, né, e no final das contas, quando ele fez de outro jeito lá, saiu de imediato o item B, praticamente. Numa situação em que você só sabe resolver uma questão com um canhão, você está no Encke, você precisa de pontuação. Às vezes é necessário tirar um canhão lá e melhor do que não fazer. Melhor do que não fazer. É como eu venho comentando com vocês. Aquilo que você tiver bastante segurança, e você pode escrever muito para poder resolver sem pena e deve ser detalhista. Aquilo que não tiver muita segurança, mas se tem, por exemplo, um canhão
e você não quer se comprometer muito detalhando isso, você diz rapidamente o que vai usar e usa. Entendeu? Porque é melhor fazer do que sair da prova sem ter tentado. Porque se você chegar à solução, ele vai ter que pontuar. Alguma pontuação vai sair dali. Ele pode até tirar alguma coisa, mas ele vai ter que pontuar a questão. Então, enquanto estratégia de nota, deve fazer. Obrigado. Então, questão 3. O tetraedro regular ABCD, agora ele de novo não te dá desenho. Na verdade, é muito comum quando é tetraedro ele não dá o desenho. Ele deixa você realmente se virar e ajeitar o teu desenho. Você Demetrios, também olhou ali aquela questão do 60 menos 45, né, para dar 15. Deve dar um bocado de conta, mas talvez saia alguma coisa também. Bem, então, o tetraedro regular ABCD tem arestas medindo 2 raiz de 3. Bem, primeiro fato, ele falou que o tetraedro é regular. Então, você já sabe que você tem 2 raiz de 3 em tudo quanto é lugar, tá? Então, já mantém um foco em relação a esse fato. Todo mundo aqui é 2 raiz de 3, certo? Todas as arestas dele são 2 raiz de 3. Então, já foca nisso. Você já tem um monte de informação quando ele diz isso. Aí ele diz assim, sobre a aresta AD, aí vê só, você foi quem desenhou. Sabe-se lá Deus como é que você desenhou isso, mas ele está dizendo que sobre a aresta AD, você vai marcar esse ponto E, né? Tome o ponto E, e novamente ele diz que agora ele faz a medida, essa distância AE, ele estabelece que tem que ser 1. Aí ele agora pede para você determinar a altura do tetraedro ABCE, então veja, novamente a base ABC para ambos os tetraedros, né? Ó, ABCD, ABCE, então desenha, claro que o ABC vai ficar embaixo, o D e o E vão ficar em cima, parecido com a nossa primeira questão. Bem, aí determine a altura. Ele quer saber qual é a distância aqui do ponto D até esse ponto O aqui. Né? Essa é a ideia dele. E a informação que ele tem é que essa medida aqui é 1. Ele quer determinar a altura do ABCE. Então não é isso não é do O até o D não. É do ABCE. Ele quer a altura... Bem, ele quer essa medida aqui. Então, mais uma vez, ele quer essa medida... E você vai pensar, certamente, toda vez que ele pede algo assim, né? Você pode relacionar esse segmento, vai pintar para você triângulos, retângulos, né? Porque você tem essa altura aqui para pensar, aí você tem essa altura aqui para pensar, e isso vai gerar triângulos, retângulos aqui semelhantes. Você vai olhando para o desenho e vai percebendo essas coisas. Né? Eu tenho 2 triângulos, retângulos aqui. E essa medida aqui eu já conheço. Agora ele não me falou sobre volumes, mas ele me falou sobre as arestas. Então, eu tenho, por exemplo, que aqui é 2 raiz de 3. Eu tenho 2 raiz de 3 também desse lado. E eu tenho 2 raiz de 3 aqui desse lado. Então, eu tenho um triângulo equilátero. Eu tenho um triângulo equilátero na base. Eu tenho um triângulo equilátero na base. E esse ponto O está por aqui. Esse ponto O pertence, está bem no meio, né? Se eu pegar uma altura do triângulo equilátero, vai existir o ponto O por aqui, ó. Ponto O bem no meio do triângulo retângulo, ou do triângulo equilátero. E é um triângulo equilátero que eu conheço os lados. Né? E uma informação conhecidíssima sobre triângulo equilátero é que o ponto que fica aqui no meio, ele divide essa altura em 2/3 para cá, né, para o vértice. 2/3 desse segmento ficam aqui, enquanto que 1/3 fica aqui. Então, eu posso utilizar essa informação nas minhas contas. Né? Aí eu sei calcular a altura do triângulo equilátero e depois eu pego 2/3 e eu tenho essa distância.
Porque ele quer que eu encontre essa medida aqui. Então eu tenho essa medida e tenho essa medida e sei que esses triângulos são semelhantes. Então, certamente eu consigo, com essa medida, fazer uma relação de semelhança entre ela e esse aqui. E aqui eu também sei essa distância. Pronto, está resolvido o problema, né? Porque eu saberei essa medida e essa. E tenho como fazer relação de semelhança para encontrar o lado que eu quero. Mas vamos ver. As ideias são essas, né? Pensamos aqui como é que a gente ia pensar caso a gente não tivesse a solução aqui na mão, mas eram essas as ideias. Então vamos ver o que ele fez. Ele diz aqui, traçando a altura do tetraedro ABCD, traçou essa altura, relativa à base ABC, temos que o ponto O será o centro da face, está aqui o ponto O, será o centro da face, pois o tetraedro é regular. Então isso daqui é um triângulo equilátero. Aí ele diz, seja M o ponto médio, pegou aqui, estendeu o ponto médio aqui, ó, o Mzinho, para poder definir essa altura, né, relativa a essa base. M o ponto médio de BC, ponto médio de BC, aqui o M. AM é a altura do triângulo ABC relativa a ABC, né, esse AM aqui, vou baixar um pouco. Aqui é o A, né? Então, o AM é a altura do triângulo. Do triângulo ABC relativo a ABC. E aí, por Pitágoras, teremos que... Bem, aí, quando você faz isso, você tem um triângulo retângulo. Aí ele diz que AM vai ser 3. Por Pitágoras, temos que AM vai ser 3. Aí ele não mostrou as contas, foi isso? Bem... Por que ele está dizendo que o AM vai ser 3? Ora, ele tem que... O AM é isso aqui, né? Então ele tem que 2 raiz de 3 ao quadrado, que é essa hipotenusa aqui, é igual a 2 raiz de 3 sobre 2, né? Então a metade só aqui. Então aqui vai ser raiz de 3 ao quadrado. Essa medida daqui é raiz de 3, né? Já que isso aqui é o ponto médio. Mais o AM ao quadrado. Ele não fez as contas, eu acho. Então você tem que o AM ao quadrado, ele é igual a 12 aqui, né? 4 vezes 3, 12, é menos 9. Menos 3. Menos 3, que é essa raiz de 3 aqui ao quadrado passada para o outro lado. Então você tem que o AM ao quadrado é 9, então o AM é 3, né? Foi assim que ele concluiu que esse AM aqui é 3. Ele só afirmou aqui, mas as contas estariam na prova. Bem, aí sabendo que a O, essa distância daqui até aqui, como eu acabei de falar a vocês, ele é 2/3 do AM, então multiplica isso aqui por 2/3, vai dar 2, né? É 2/3 do AM. Então você tem que essa medida aqui, o AO, é 2. Então você está diante de um par de triângulos semelhantes, assim. Você está diante de um par de triângulos semelhantes. Os dois triângulos retângulos. Que você conhece algumas coisas sobre eles. Você acabou de descobrir que aqui é 2. Você sabe que essa medida aqui é 2 raiz de 3. E você sabe que essa medida aqui é 1, ou seja, se a hipotenusazinha daqui até aqui é 1, a hipotenusa grande é 2 raiz de 3, esse cateto aqui é 2, então você já pode falar em semelhança de triângulo, né? Então a altura traçada do ponto E ao tetraedro ABCE, né, no tetraedro ABCE, terá como P o ponto P. Então ele aqui chamou de ponto P, que no nosso desenho aqui seria aqui, né? O ponto P. Então essa é a altura. E foi o que ele pediu, né? Na questão. Ele pediu justamente essa altura aí. Determine a altura. Então ele quer saber essa medida aqui, X, e ele tem esses triângulos retângulos. Então você tem que esse cateto, por exemplo, está para 1, assim como este cateto aqui está para essa hipotenusa. Se você for usar isso. Então você precisaria desse cateto. Mas você tem isso e tem isso. Então você acha esse cateto. Bem, é o que ele vai fazer aqui, né? A altura traçada é isso. P
sobre o segmento AM. Observando que os triângulos ADO, e AEP, eles são semelhantes, temos que a medida H de EP, essa medida aqui, que eu chamei aqui de X, ele está chamando de H, vou colocar H também. Essa medidazinha aqui, H, que é o que ele quer saber, estará para H grande aqui, ó, assim como o 1, que é essa hipotenusa, está para o 2 raiz de 3. Então ele estabeleceu aqui a relação de semelhança dele. Bem, mas note que ele diz aqui que H é 2 raiz de 2. Aí você encontra o H pequeno. Veja que ele não tem esse H, mas ele tem o 2 raiz de 3 e ele tem o 2. Então, elevando isso aqui ao quadrado, vai dar 12, né? Vai ser igual a H ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado dá 4. Então, você tem que H vai ser igual a raiz de 8. Né? Raiz de 8, 8 é 2 a terceira, então é 2 raiz de 2. Assim que ele encontrou o H. Ele afirma aqui que é 2 raiz de 2. E aí ele joga aqui o H e encontra o Hzinho. Aqui o H grande, ele joga aqui e encontra o Hzinho. Acabou. É trabalhosozinho de fazer? Mas não é difícil. Né? Dá para encontrar o caminho. Agora, uma observação que eu acho importante aí é que, quer dizer, na verdade, a observação não estou vendo aqui, eu estou vendo pela lembrança das provas que eu corrigi, tá? Algumas pessoas têm dificuldades grandes de escrever, mas as questões de geometria, você vai escrever o que você vê. Então, se você está vendo que os triângulos são semelhantes e você colocou letras para os vértices do triângulo, então você vai dizer o triângulo ABC é semelhante ao triângulo, sei lá, BCE. Você vai dizer quais são os triângulos que você está vendo lá que são semelhantes, entendeu? É mais fácil de você olhar para o desenho e sair dizendo o que você precisa dizer. É diferente de questões algébricas, em que você não está vendo nada e você tem que descrever o seu raciocínio. Então, vai se valendo disso daí, porque pelo menos as questões de geometria, se você tem uma dificuldade na escrita, mas a descrição do que você está fazendo é a maneira que você tem de formalizar a questão que você está fazendo na geometria. Então, há um ganho nisso daí, é mais tranquilo para fazer essa parte escrita. Ok. Bem, então letra A foi isso, ele queria que a gente achasse. Aí agora ele pergunta a razão entre o volume do tetraedro grande, né? Não, aqui o pequeno, sobre o tetraedro grande. Então, novamente, né, o fato de que a área da base é a mesma, então você já sabe que, de novo, vai ser a área da base de 1 vezes a altura de um deles, chamar de D, como ele chamou da outra vez, e a área da base vai ser a mesma e a altura do outro, que ele chamou de E na outra questão, vou chamar aqui também. E a gente sabe que, como é tetraedro, 1/3 e 1/3. E aí, 1/3 da área da base vai embora, tudo que fica é a altura de um sobre a altura do outro. Como ele quer a razão entre o volume do menor sobre o maior, então o número que você vai estar procurando é justamente o HE dividido por o HD, né? O HE sobre o HD. Então, você precisa saber a proporção entre o HE e o HD, porque as outras coisas vão se eliminar, né? Então, ele diz aqui, como os triângulos ABC, ABCE e ABCD, os triângulos não, os tetraedros, possuem a mesma face ABC como base, a razão entre o volume de um e o volume do outro será a razão entre as alturas, né? Então, no item A, a gente tem que a altura... bem, as alturas são essas? São, né? É o Hzão e o Hzinho. Então, o Hzinho é raiz de 6 sobre 2, enquanto que o Hzão é 2 raiz de 2. Então, o volume é a razão entre as alturas. Então, do item A, ele diz isso daqui, deixa eu ver. Se nós fizéssemos assim, raiz de 6
ele achou o Hzinho raiz de 6 sobre 3, né? E raiz de 6 sobre 3 estaria sobre 2 raiz de 2. Seria esse número para calcular? Bem, isso seria igual a raiz de 6 sobre 3 vezes 2 raiz de 2. E aí isso seria igual raiz de 12 vezes 2 sobre 3, é isso? E a raiz de 12 seria 4 vezes 3, então 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes 2 sobre 3. Ué, é isso não, né? O que eu estou fazendo de errado? Deixa eu ver. Será a razão entre as alturas. As alturas não são essa, né? A altura do grande é 2 raiz de 2 e a altura do pequeno é raiz de 6 sobre 3. Estou fazendo certo? Raiz de 6 sobre 3 e 2 raiz de 2. Primeira vezes o inverso da segunda. Eu multipliquei no lugar errado. Aqui é embaixo, né? Então isso não sei por que errei isso. Raiz de 6 sobre, né? Aí aqui fica 3 vezes isso. 6 raiz de 2. Pronto. Aí dá para simplificar isso multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Fica a raiz de 12 em cima e 6 embaixo, não é isso? Porque raiz de 2, não, 12. Quando eu multiplicar por raiz de 2 aqui vai dar 2, 2 vezes 6, 12. Então raiz de 12 dá 2 raiz de 3. E embaixo você tem 12. Aí simplifica aqui, então 12 e 6, pronto. Raiz de 6 sobre 3, essa conta que ele fez aqui. Ele dividiu a altura grande pela altura pequena. Bateu. Beleza. Bem, a pauta de correção dele é que você tem que sair fazendo cada uma das continhas, né? É o óbvio. Não achei a pauta de correção indicativa de nada. Tranquilo até aí? Tranquilo. Eu acho que o mais chatinho é você, às vezes, conseguir desenhar a figura de forma que ela favoreça. Porque eu tenho uma certa dificuldade nisso, e principalmente, assim, pensando de você ter... Quando você tem várias coresinhas, umas canetas, assim, você fazer, você consegue, às vezes, contornar isso. Mas pensando lá no momento, assim, você fazer com uma única cor, às vezes uma altura de um tetraedro, de uma pirâmide, fica parecendo uma aresta e isso acaba atrapalhando um pouco. Uma estratégia é tentar variar a espessura da linha, né? Fazer linhas mais grossas, linhas mais finas e tal, e tentar fazer. O interessante é que essa disciplina ela tem justamente essa intenção. Se cada um tivesse estudando individualmente, uns poderiam perceber essas coisas, outros não, né? Mas como nós estamos aqui juntos, então a gente já sacou, por exemplo, que se pintarem tetraedros um dentro do outro, é importante observar o desenho da base comum, né, embaixo. E outras coisas que a gente, ao treinar, isso vai fazer com que quando a gente for para a prova, a gente já esteja esperto, né? Se a gente não tivesse treinado antes, aí ter essa ideia lá na hora da prova dá mais trabalho, né? Vai fazer o desenho errado, ou o desenho ruim, e depois vai sofrer para fazer o desenho certo. O desenho melhor, na verdade. Porque não é questão de certo ou errado. É uma questão da base estar para baixo, por exemplo, né? A base poderia estar em qualquer posição, mas quando você faz ela para baixo, facilita muito a vida. Então, ter treinado aqui deve facilitar a vida para que a gente possa fazer melhor lá na hora da prova. Bem, terceira, quarta. Bem, essa também é muito interessante. No hexágono convexo ABCDEF da figura, ele tem que AB, ele é paralelo a FC. CD é paralelo a BE. E EF é paralelo a DA. Então você tem três, né,
vários paralelos aqui, três pares de paralelos. Bem, aí ele diz assim: se as áreas dos triângulos ABC, CDE e EFA são respectivamente x, y e z, determine as áreas dos triângulos ABF, CBD e EFD em relação a x, y e z. Então, os triângulos que ele falou foram ABC. Então, o primeiro triângulo que ele está falando é desse triângulo aqui, né? O ABC. O outro triângulo que ele... Aí ele está pedindo, por exemplo, o triângulo ABF. Então, ele está pedindo esse triângulo aqui, ó. Então, ele quer saber qual é a área, né? Determine as áreas. Ele quer saber qual é a área desse vermelho aqui, do ABF, sendo que ele disse que a área do ABC é x. Aí, quando você olha para aqui, esses dois triângulos podem ser vistos como uma base comum, né? Esse segmento AB pode ser visto como base comum, tanto para o ABF como para o ABC. E a altura é a mesma. Então, a área é a mesma, né? Base vezes a altura sobre 2, a área é a mesma. Então, você conclui que a área desse ABF é x. Simplesmente olhando esse detalhe. A área é x. Aí vamos mais. Ele te diz qual é a área do triângulo CDE. Triângulo CDE. Ele está te dizendo qual é a área desse triângulo aqui. CDE. E ele te pede a área do triângulo CDB. CDB. Então, mesma coisa, né? O triângulo CDB é esse aqui. Então, novamente, você tem uma base comum aqui, ó. Isso é a base, né? Essa base, tanto é base para esse triângulo CDE, como é base para o triângulo CBD. E a altura é a mesma, né? A altura é a distância entre essas duas paralelas, né? Essa daqui e essa daqui, essas duas linhas paralelas, que é a CD e a EB. Elas são paralelas, então a altura desses dois triângulos pode ser vista como sendo esse H aqui. É a altura em relação a essa base CD, que é a base comum. Então, novamente, a área é a mesma. Então, se a área do CDE é Y, a do CDB também é Y. Bem, e o EFD, a mesma coisa, mesma ideia. Quem é o EFD? EFD, é esse triângulo aqui, né? EFD. E ele está me pedindo a área do... Não, ele me deu a do EFA. Ele me deu essa aqui. Ele me deu a do azul aqui. Isso quer dizer... E me pediu a do vermelho. A do vermelho. Aí isso aqui é uma base comum, né? Tanto o vermelho quanto o azul tem a mesma base aqui, que é a FE. E a altura é a mesma, que é a distância entre essa linha e essa. Paralelas, né? Essas duas linhas aí paralelas, elas têm a mesma distância. E essa distância é a altura desses meus dois triângulos em relação a essa base FE. Portanto, a área é a mesma, a área desse cara daqui é Y. Então, pronto. Viu essas coisas, vai escrever. Aí vejamos como ele escreveu. Ele escreveu assim, né? Como a reta suporte AB é paralela a FC, reta suporte AB é paralela a FC, os triângulos ABC e ABF possuem mesma altura em relação à base AB. Com isso, suas áreas são iguais. Então, a área do ABF é x. Da mesma forma, como a reta suporte CD é paralela a BE e os triângulos CDE e CBD têm a mesma área, não é? CDE
e CBD tem a mesma área, logo a área de CDB é Y, né? Porque você vai ter a mesma altura e elas são a mesma altura em relação a CD. Então, é Y. Aí, igualmente, FA e FD tem a mesma área, porque é a mesma coisa. Beleza. É uma percepção, né? Você olha, vai olhando o desenho e depois escreve o que você percebeu. Aí, letra B. Mostre que as áreas dos triângulos ACE e BDF são iguais. Ele quer que você mostre que as áreas dos triângulos ACE e BDF são iguais. ACE e BDF. ACE ACE e BDF. Então, uma vez desenhado, você vai tentar ver o que é que tem nesses dois caras que fariam com que as áreas fossem iguais, né? Que argumento eu tenho para verificar que as áreas são iguais? Bem, aqui você pode pensar em somar, subtrair regiões, né? Para poder chegar a essa conclusão. Essa é uma das maneiras. Você tem várias aí que são iguais, então uma das maneiras é tentar somar e subtrair regiões até perceber que o que está dentro do azul tem a mesma área do que está dentro do vermelho. Vamos ver como ele fez. Então ele fez exatamente isso, né? Ele olhou que você tem x, y, z, que ele já tinha calculado antes. É a parte que está externa ao ACE, aqui. Então você tem o ACE, aí a parte que está externa é x, y, z. E aí, BDF, a parte que está externa é a mesma coisa, é x, y, z. Foi simplesmente, novamente, usar a letra A. Então, ele prova que é por causa disso, né? Porque a parte externa tem a mesma soma. Usa a letra A e acabou o problema. Já imaginou o cara fazer a letra A dessa questão e não conseguir fazer a letra B? Que é só olhar para a letra A. Olhou para a letra A, você resolve a letra B. Pelo menos deveria. Aí, repita, o cara às vezes nervoso não vê. Acontece. Então, quinta questão. Então, quinta questão. Sejam... Alguém levantou a mão? Como o John disse, nessa última questão que a gente fez, né? O mais difícil é, por exemplo, você sair desenhando, entendeu? Você pegar esses desenhos iguais para poder colocar as áreas e perceber. Porque se você for fazer tudo isso em cima do desenho só que você tem, aí você endoida. Eles permitem levar... Faz vários, né? Eles permitem levar alguma reguinha, alguma coisa? Eu não lembro. Acredito que pode levar régua, compasso. Eu li que sim, professor, régua, compasso. Só que eu não saí não desenhando tanto assim, não. Eles colocaram várias figuras. Eu fiz, eu usei, né, a imagem. Eu não sei se pode fazer isso. Eu acho que não, porque ele vai dar uma folha à parte. Então, o ideal é você faz uma. Aí daí eu fiz, digamos, desenhei a primeira e saí. Que é um processo bem repetitivo, né? Mas pode usar lápis e borracha, né? Não, no rascunho você pode. Sim. Você pode usar caneta. Lá eles não permitem usar lápis. Tá. Você você pode usar o rascunho e riscar a caneta. Tá. Agora, uma questão que eu fiquei pensando é o seguinte: existem algumas canetas que elas usam gel, que ela apaga com uma borracha específica que vem na caneta, que inclusive eu usei em alguns momentos que me ajudava, apagava para não precisar. Mas eles permitem corretivo líquido. Aí você quer fazer maracutaia, né, João? Levar a caneta já com borracha. Assim, ajudaria, mas lá eles permitem o uso de corretivo líquido. Eu vi no do ano passado, um editalzinho, levar corretivo. Só que aí, se você tivesse e pudesse usar essa caneta, salvo engano, eles dizem assim, caneta esferográfica
azul ou preta. É, Porque se eles especificarem que é de tinta, aí já era. Mas eu acho que a gente não vai usar essa má fé, né? É o que eles querem não. dizer que tem que ser de tinta. Com certeza Eles querem, eles. E corre o risco de pode, você começar a usar e ele mandar você parar de usar, então não vale a é pena. melhor não. Bem, sejam L pequeno e L grande, os comprimentos dos lados de polígonos regulares de N e de 2N lados, respectivamente, inscritos em um círculo de raio R. Determine o comprimento A do apótema do polígono de N lados em função de R e L. Lembre-se que o apótema é a menor distância do centro a um lado do polígono. Então, está aqui. O que ele pensa? Bem, o troço está inscrito em um círculo. O troço está escrito em um círculo. Então, o pensamento é: eu não tenho exatamente a quantidade de lados que eu vou trabalhar. Eu não tenho essa informação, né? A quantidade de lados não tenho. Mas eu posso pensar em um pedaço disso, né? Então, eu não preciso pensar na quantidade de lados de fato, né? Eu particularizo aqui e olho para uma situação. Então, penso aqui num círculo, e aí se eu tenho um polígono aqui de N lados, eu vou olhar especificamente para o que seria para mim o apótema, né? Aí o apótema é esse segmento aqui, né? Que vai desde o centro até o ponto que estabeleça a menor distância entre o centro e o lado, né? Então, esse segmentozinho aqui que vai até o centro do círculo, formando 90 graus. Isso é o apótema. E o que a questão está pedindo é justamente para você determinar o comprimento desse apótema. As informações que você tem é que se a figura tiver N lados, né? L vai ser o comprimento dos lados dos polígonos. Isso aqui é respectivamente. Então, se tiver N lados, L pequeno vai ser o comprimento. E se tiver 2N lados, L grande vai ser o comprimento. Então, ele aqui estabelece as duas possibilidades, né? Se você tiver com N lados, 2N lados, então você vai ter o comprimento assim, né? Vai ser mais ou menos assim o comprimento do lado. Em compensação, se tiver apenas N lados, então vai ser assim. Então você sabe que esse... Eu não consigo colocar, tentando colocar aqui. Você sabe que quantidade menor é o L menor, né? Então, aqui, essa medida vermelha, verde aqui seria L pequeno. Então, a metade aqui é L sobre 2, a metade aqui é L sobre 2. O que ele quer é a medida desse azul aqui. E aqui ele chamou de L grande essa medida, né? Para o lado de um polígono que tenha 2N lados, e aqui L grande. Ou seja, ele faz esse desenho, é um desenho possível de você imaginar, já que ele falou que é inscrito no círculo, então você tem tudo isso. Aí quando você tem tudo isso, né? Você ainda tem aqui o raio, você percebe, né? Percebe que você estará trabalhando com um triângulo. Você vai estar trabalhando com um triângulo. O que você quer saber é o apótema, que está aqui. Você tem que aqui é o raio. E você tem aqui que é L sobre 2. L minúsculo sobre 2. E o que ele te pediu foi para você calcular o apótema do polígono de N lados, ou seja, é essa medida que vem só até aqui mesmo, do polígono de N lados, em relação ao R e ao L. Então acabou o problema. Na hora que você faz o desenho, acabou o problema, porque agora você aplica Pitágoras, você tem R ao quadrado igual a L sobre 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Pronto.
Conseguiu essa percepção, acabou o problema, porque você só vai isolar o A aí, né? É isso que ele deve ter dito aqui. Letra A, pronto, fez as contas, encontrou o valor do A. Então fez o desenho e escreveu aqui, ó, o segmento AC, mede L, pois é o lado do polígono de N lados. Então esse desenho aqui é uma construção que você vai ter que fazer, e aí você descreve o desenho, né? Isso inclusive é uma coisa que você tem que acostumar, tá? Não faça um desenho e ache que o desenho é resposta. O teu avaliador ele vai olhar o desenho que você está fazendo lá, mas você tem que citar o desenho e dizer as propriedades que lhe interessam, dizer como é que você construiu o desenho. Então você diz, considere o desenho abaixo, considere a figura abaixo, coloca letras e sai descrevendo, né? O apótema é a distância de tal ponto a tal ponto. O lado do polígono de N lados é a distância de tal ponto a tal ponto, é o segmento que liga o ponto tal ao ponto tal. Então descreva o desenho, não só faça o desenho não, porque senão o cara não vai te dar a pontuação não. A pontuação toda pelo menos não. Então veja que ele descreve, ó. O segmento AC mede L, né? O segmento AC dele é daqui até aqui, mede L pequeno, pois é o lado do polígono de N lados. Aí seja P a interseção de OB com AC, aí como AB tem o mesmo comprimento que AC, podemos concluir que P é o ponto médio de AC, né? E que OP é a altura do triângulo isósceles OHC. Então ele olha tudo isso e sai escrevendo. Essa altura do triângulo isósceles é exatamente o apótema que ele quer calcular. Bem, aí ele descreve toda a figura e vai cair nisso daqui, vai cair nesse triângulo retângulo e vai utilizar o teorema de Pitágoras aqui no final. Bem, aí letra B. Use o item B para determinar a medida do lado do polígono regular de 12 lados inscritos em um círculo de raio R. Então, ele quer agora que N seja igual a 12, né? E ele quer que você calcule o L. Então, aplicando de novo o teorema de Pitágoras, ele agora tem que... ele olha para o teorema de Pitágoras, não olhando agora para o lado pequenininho, e sim para o lado grande, né? Para esse lado grande aqui, o lado L. Lado grande não, o lado que tem mais lados aqui, ele olha para esse triângulo pequenininho aqui. Ele olha para aqui, né? Ele tem esse triângulo pequenininho aí. E é esse triângulo aqui, que tem o A, tem o B. Aqui é o Lzinho sobre 2. Né? E aqui... do centro até o B seria o raio, né? Do centro até o B seria o raio. Mas como tem aqui o apótema, então esse lado daqui é o raio menos o apótema. Bem, e aqui é o L grande. E aqui é o L grande. Então ele olha agora para esse triângulo aqui. Ele tem um triângulo retângulo assim também. E aí ele monta essa expressão, né? L ao quadrado é igual a R menos A ao quadrado. L ao quadrado, L grande, R menos A ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Aí encontra essa relação, e aí, como diz ele, usando a identidade do item A, A ao quadrado mais L sobre 2, no item A ao quadrado mais L sobre 2 é o raio ao quadrado. Tá aqui. Então, L ao quadrado é R2 menos 2 AR. Bem, é que aqui vai ficar o AR, aqui como R ao quadrado. Dá para fazer o que mesmo? Dá para usar isso aqui, substituir o A ao quadrado por isso, né? Você tem que o A é isso. Então você substitui por isso e encontra essa relação. E aí agora é só fazer o quê? Bem, dividir por... Não, tem um 2 aqui. Vai ficar como? 4, 2 e menos 4... Certo essa conta? Tá. Você tem L2
igual a 4R2A menos 2R raiz quadrada de 4R2 menos L2. Tá, então se considerar 2 dos dois lados, você aqui teria 2, né? 2. Certo, aí divide todo mundo por 2, desaparece esse 2, aqui ficam 2 e aqui desaparece esse 2. Então, realmente, aparece isso aqui. Pronto. Que foi o que ele pediu. Ele queria que você calculasse a medida desse lado aqui. Né? Na letra B, ele está pedindo... não era para mostrar essa expressão. É na letra C que ele pede a medida. Aí pronto, na letra C é só a aplicação do que ele pediu, né? Na letra C você vai usar a expressão que você tem, vai substituir alguém aí por 12, que são 12 lados. E dessa expressão você vai chegar a isso aqui. Mas ele diz que pode permanecer com o L. A única coisa que você vai olhar é que são 12 lados. Aí se L é a medida do lado do hexágono regular inscrito no círculo de raio R, sabendo que L igual a R. L igual a R por quê mesmo? L igual a R. O L pequenininho. Esse L aqui vai ser igual a R. Não entendi por que, deixa eu ver. Não lembro dessa parte. Oi. Ele fala que o Lzinho é igual a R, mas ele está se referindo especificamente ao hexágono regular, porque como eu quero, a fórmula relaciona o lado de polígonos que tem o dobro do lado do outro. Né? Certo. Então, como eu quero um polígono com 12 lados, seria o Lzão. Certo. Esse 12. Aí na fórmula eu tenho que usar um Lzinho que seja com 6. Então, quando ele diz que Lzinho é igual ao raio, não tem a ver com a figura que o senhor construiu, não. É um conhecimento que a pessoa já tinha que ter anterior, de que um hexágono regular, o lado dele é igual ao raio. Sim, é verdade, vira um hexágono. É verdade, né? Porque ele pegou o L grande, que é o 2N aqui, igual a 12, então o N passa a ser 6. E aí quando você está no hexágono sempre, um hexágono inscrito, o raio é sempre a medida do lado, né? Porque um hexágono, quando você olha para ele, um hexágono regular, quando você olha para ele, isso é questão de costume de estar olhando o hexágono, né? Se o cara trabalhou com muitos hexágonos na vida, esse daqui não está regular não, mas quando você pega as diagonais dele, né? As diagonais de um hexágono regular, aí ele se divide exatamente em 6 triângulos equiláteros, né? Ou seja, ele fica de tal forma que esse lado aqui e esse lado aqui é o mesmo. E aí quando você coloca isso dentro de uma circunferência, aí o raio coincide exatamente com o lado do hexágono. Aí então foi isso que ele usou aqui. Por isso que eu estranhei isso daqui, mas você tem razão. É porque você está com hexágono. E o hexágono isso sempre acontece. Perfeito. Aí ele chega a essa conclusão só fazendo continhas. Oi, João. Ô, professor, a figura que eu desenhei, ela me ajudou, inclusive, a compreender melhor esse item C. Só que eu não desenhei ela tão geral quanto aquele informa aí, né? Que ele faz vértices consecutivos. Eu disse assim, que sem perder generalidade, poderíamos, para fins didáticos, considerar o N como um polígono de 3 lados e o 2N como de 6 lados. Aí eu fiz a figura com um triângulo equilátero e o hexágono inscrito. Aí eu disse que isso foi utilizado para fins didáticos, mas que se estendia para polígonos de N e 2N lados. Aí eu acabei, depois de algum tempo, conseguindo pensar melhor o item C, porque a construção que eu tinha feito me ajudou. Né, mas eu não fiz essa construção. Eu não sei se ele cobra isso na pauta, o desenho dessa figura de um modo mais geral mesmo. Eu acredito que algum avaliador iria implicar um pouco se você não generalizou bem a ideia. Tá certo? Essa generalizada que ele deu aí é importante. Até porque, por exemplo, na letra C aí aparece a questão de serem 12 lados. Aí automaticamente fecha no hexágono. Beleza. Mas antes, as ideias anteriores não dependem da quantidade de lados de jeito nenhum.
mas eu acabei justificando, Tá. dizendo, né, que ocorria aqueles triângulos, Aí tem relacionando. que olhar a justificativa. Se ela foi completa, certamente ele aceitaria as questões. A Só o questão. desenho que eu não fiz mesmo. Não me veio, no caso. Aqui na pauta ele fala que queria o desenho, ele fala em avaliar o desenho, vamos ver. Construir a figura. Calcular o apótema. Talvez ele olhe para sua figura e não goste, não sei. Talvez não dê a pontuação toda. Bem, é um risco que todos corremos. De repente não encaixar tanto como o entendimento do cara lá, né? Vamos lá, questão 6. É uma figura muito bonita da questão 6 também. Vamos lá. Na figura, o plano beta contém o centro. Então, o plano beta aqui embaixo, ele passa no centro da circunferência, né? O centro da esfera de centro O. E de raio 3. Então, o raio dessa esfera é 3, o centro é O. E faz um ângulo θ, tem um ângulo θ entre esse plano alfa e o plano beta. Ok. Aí ele diz assim, a reta T é a interseção, essa reta T é a interseção de alfa e beta. E sua distância daqui, até o O, é 5. Tá, então esse raio é 3, e essa distância daqui até aqui é 5, aqui é 2. 2. Determine a área do círculo de centro C, dado pela interseção desse plano alfa com a esfera, sabendo que o seno desse ângulo é 2/3. Bem, aí as coisas que nos levam a resolver, né, estão no que ele comenta, né? Ele fala de um seno de θ. Então você já desconfia que seria interessante dividir algum cateto oposto por algum cateto pela hipotenusa. Uma coisa que você sabe, né, está na nossa natureza saber, é que deste ponto, né, já que é um ponto esse ponto é o centro desse círculo, né? Tá. Bem, eu acho que não dá para afirmar, se fosse da esfera, dava para afirmar que se fosse tangente, né, se o alfa fosse tangente, dava para afirmar que havia algum ângulo reto aqui, não dá para afirmar nada. Mas você sabe, por exemplo, que esse raio aqui é 3, isso é uma coisa que você sabe. Você sabe então que essa medida é 2. Ok, então você já tem essa medida aqui que é 5, né, que ele deu 5. Isso daqui não é o raio. E tudo que você quer saber é o raio desse círculo, né? Porque o que ele pediu foi determine a área desse círculo. E a área é PR2, então tudo que eu preciso é do raio. Então, para mim, é importante saber a distância de C até D, seria bom. Ou então a distância de B até C, são essas coisas que eu quero. Distância de B até C ou de C até B. Ok. Eu tenho que essas distâncias aqui são raios. Daqui até aqui eu sei que são raios. Até o B eu sei que são raios e até aqui também eu sei que são raios. E outra coisa, eu sei que isso daqui é um triângulo isósceles, né? Ou seja, aqui é o raio, eu tenho um triângulo isósceles. Então, já vou olhar para o triângulo isósceles. Vou lá e penso no triângulo isósceles. Então, fiz quase equilátero. Estou pensando aqui, eu tenho aqui o O, aqui eu tenho o B, aqui eu tenho o D. O que eu sei sobre ele, né? Eu sei que essa medida aqui é o raio, ele disse que o raio é quanto? Raio 3. Então eu sei que aqui é 3, aqui é 3. E o que eu estou querendo é saber justamente a metade desse lado daqui, ó. E esse segmento aqui é o raio que eu quero e aqui é o raio que eu quero. Acabou o problema, não foi?
Eu sei que a distância do ponto C até o ponto D e do ponto C até o ponto B é o raio. Então eu tenho um triângulo isósceles com essa condição. Pronto. Eu tenho como encontrar? Eu sei que aqui... Não. Não, obrigatoriamente aquilo ali é um triângulo retângulo, né? Agora sim, agora ficou claro para mim que é retângulo. Porque essa medida aqui é um raio, essa daqui é um raio, isso daqui é um círculo, essa medida é igual a essa. Então já tenho meio caminho andado. Tudo que eu quero encontrar é esse raio aqui. Ok? Tudo que eu quero encontrar é esse raio. Pronto, são informações que você sai tirando. Ele me falou do seno de θ, e até agora eu não usei. Mas eu acabei de descobrir que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Então essa altura daqui, ó, essa altura daqui é o tal do cateto oposto que eu tanto queria. E eu tenho aqui um cateto adjacente. Eu sei a medida do cateto adjacente. Acho que eu não sei essa distância do C até o A. Não sei, acho que não. Mas eu sei, por exemplo, que a tangente do ângulo θ vai ser esse cateto aqui, que é o meu H, dividido por esse aqui, que é 5. H sobre 5. Né? Bem, eu sei que a tangente é isso, eu tenho o seno. Professor, o que foi dado foi o seno, não foi a tangente, não. Acho que aí já dá para afirmar que esse H é 2, não? Porque como o seno de θ tem que ser 2/5, aí esse H que o senhor traçou, acho que ele é o 2. Como é? Como é que eu sei que o H é 2? Porque o seno de θ... Professor, o 5. Sim, o seno de θ é 2/3, né? Aí você já está olhando 2/5, você está olhando para aqui como sendo 2 e para aqui como sendo 5, né? Ou seja, De A para O é 5, que é a hipotenusa desse de triângulo. A para O é 5. De A para O é 5, que é a hipotenusa desse triângulo que tem ângulo reto em cima. Eu estava olhando para isso como cateto, então eu estou dizendo uma coisa errada aqui, não estou não? Tô. Não é tangente não. Não é tangente não, é seno, perdão. Eu não sei porque eu olhei como se fosse um ângulo reto aqui. E é, né? Aqui é reto também, não? É não. Reto é aqui mesmo. Eu acho que não é não. Aqui não é. Eu tentei afirmar que esse ângulo em O seria reto e deu errado. A informação que eu disse errado foi que era tangente. Não é a tangente. O seno vai ser a altura, né? Aqui que é o meu cateto oposto dividido pela hipotenusa. É verdade. Então você tem que isso daqui é igual a 2/5, né? H é 2. Pronto. Então agora você já tem o H e você quer o R. Aí acabou o problema, né? 3 ao quadrado, R ao quadrado mais 2 ao quadrado. Acredito que seja isso. Então vai dar 9 menos 4, 5. R seria a raiz de 5. E aí, se o R é a raiz de 5, a área que a gente está procurando é PR2, né? Não, perdão. O que eu achei foi o H, mas o que eu quero tá certo, é o R. Raiz de 5. Vai dar o quê? 5π? Pronto. Então, os raciocínios envolvidos no problema são esses que a gente acabou de traçar. E descobriu 5π. Ok, achamos a resposta. Mas veja como é que ele escreve, tá? Considere os pontos. Aí ele colocou pontos aqui, né? Saiu colocando os pontos que fossem... mas aqui os pontos já tinham sido dados. Mas aí ele faz esses traços aqui, né? E aí quando ele vai fazer esses traços, ele pegou um plano para olhar no traço, para perceber isso aqui e tal. Ele fez. Então, se você fez assim, escreve, note que isso daqui é um triângulo, note que isso daqui é retângulo. Descreve a tua ideia, escreve a tua ideia e vai fazendo as contas junto com a tua ideia que você está descrevendo. Você se imagina explicando isso para um estudante, né? Vocês que são professores, imagina que palavras você diria para que o teu aluno entendesse o que você está fazendo. E vai redigindo aquilo ali, né?
Então é isso, a solução rigorosa que os caras querem é justamente isso, é que você redija como se você estivesse explicando a ele a questão, tá? Então é isso. Bem, bonita questão também, a questão com a figura legal. Sexta, vamos para a sétima. Bem, sejam dados no espaço uma esfera de centro O e raio R e um ponto P fora dessa esfera com PO, que é uma certa distância D, maior do que R. Então esse ponto P está fora, foi isso que ele quis dizer. E ele diz aqui, para T pertencendo à esfera, um ponto T da esfera, mostre que esse segmento, a reta, né, a reta PT, ou seja, a reta suporte desse segmento PT, ela é tangente à esfera, se e somente se a medida desse PT for a raiz quadrada de D ao quadrado menos R ao quadrado. Eu confesso que quando olhei para isso aqui, a primeira vontade que eu tive foi de dizer que D ao quadrado menos R ao quadrado é igual ao PT ao quadrado. Ou, consequentemente, que D ao quadrado é igual a R ao quadrado mais PT ao quadrado. Foi a primeira coisa que eu observei. E aí, como essa distância é a distância D, né? Essa distância aqui é a distância D. Isso daqui é um raio, portanto, isso daqui forma 90 graus. Faz todo sentido, né? D ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais o PT ao quadrado. Então, quando eu olhei para aqui, elevei o quadrado dos dois lados, olhei para aqui, e olhando para o desenho, tudo se confirma, né? Aí o que ele pede? Ele pede para você mostrar que é tangente. Ele pede para você mostrar que é tangente. Para você chegar a essa conclusãozinha, não, na verdade, pede para mostrar se é tangente, que é tangente quando você tiver isso. E quando for tangente, mostrar que é isso. Então, para mostrar que quando é tangente dá isso, é simplesmente isso que a gente acabou de dizer, né? Você vai argumentar que se é tangente, então R forma 90 graus. Isso daqui é um triângulo retângulo, então vale isso. Se vale isso, vale isso aqui. Isola o PT e pronto, né? Então, nesse sentido da demonstração, acabou, né? Nesse sentido da demonstração, acabou. Ou seja, no sentido natural da leitura. Se PT é tangente, então o segmento OR é perpendicular ao segmento PT, e aí você tem um triângulo OPT retângulo, com hipotenusa OP, dessa forma, né, que mede D, dessa forma D ao quadrado, R ao quadrado mais PT ao quadrado. Pronto. Então, nesse sentido da leitura, a demonstração é isso, né? É você supor que é tangente e concluir que aparece isso daqui. E o fato de você supor que é tangente, ele leva a esse ângulo de 90 graus. Acabou. Então, em um dos sentidos, é só isso, né? Ele diz aqui, como o OT é raio da esfera, temos isso e pronto. PT é tangente, PT e OT são perpendiculares, logo o OPT é um triângulo retângulo em T, logo acontece isso, portanto isso. É esse o sentido natural, né, da demonstração. Daqui para lá. Agora, de lá para cá, eu quero mostrar que PT é tangente. Então, o que eu faço? Ele diz assim, bem, se H é o pé da altura relativa ao lado OP, no triângulo OPT. Então, ele agora não tem, né, de imediato a informação de que esse triângulo OPT ele seja retângulo. Ele não tem essa informação. Mas é um triângulo, então o que ele faz? Ele desce aqui, né, um segmento perpendicular do T em relação ao segmento OP. É isso que ele faz. Isso ele pode fazer mesmo sem ser tangente. Aí ele diz assim, OH é a projeção do cateto. Professor, aí é a letra B já, não? No caso, ele usou somente sim na letra A, para dizer a ida e a volta. Ah, tá. Perdão, é verdade. Obrigado pelo aviso. É verdade, ele usou se somente se aqui o tempo todo, né? Vamos ver se é possível voltar então.
eu tenho essa informação como hipótese. Aí eu elevo ao quadrado, eu tenho isso. PT ao quadrado mais RT ao quadrado é igual a D ao quadrado. Isso implica que é retângulo. É por causa do si somente si do teorema de Pitágoras, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu faço tanto com os alunos da disciplina de laboratório, quando eles estão no final do curso, né? É uma das questões que eu coloco. Eu digo assim, enuncie e prove o teorema de Pitágoras. Aí o teorema de Pitágoras, de maneira completa, né? Ele diz o seguinte, que dado um triângulo com lados A, B e C, ele é retângulo, se somente se A ao quadrado for igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Ou B ao quadrado igual a C ao quadrado mais A ao quadrado, ou C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Bem, ou se você pode dizer assim, dado um triângulo qualquer, ele é retângulo, se e somente se o quadrado de um dos lados, ou melhor, o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, o teorema de Pitágoras, ele é um se e somente se. Foi o que ele usou aqui. Né? Quando ele mostrou que essa relação aqui acontece, então automaticamente isso daqui é um triângulo retângulo com hipotenusa D. E aí ele vai concluir que se isso acontece, então PT e OT são perpendiculares e, consequentemente, PT é tangente. Ok, obrigado aí pelo aviso, realmente eu já tinha a volta. Eu fiquei preocupando só de olhar um lado. Então, letra B. Mostre que o lugar geométrico dos pontos T que pertencem à esfera, tais que PT é tangente à esfera, está contido em um círculo, determinando o seu centro, raio e o plano em que está contido. Ou seja, ele está dizendo que todos esses pontinhos P's aqui, todos esses pontinhos P's aqui, que cumprem essa obrigação, eles estão contidos, né? Esses pontinhos estão contidos em um círculo. Então vai haver um círculo onde esses pontinhos P's eles estarão aí, né? Estarão aí passeando. Esses pontos P's estão passeando. Como é que faz isso? Vai ter um círculo mais ou menos, ele deve ser achatadozinho, assim, deve ser um círculo assim. Então, opa, sumiu meu círculo? Não, tá aqui. É um círculo mais ou menos assim. Vai estar todos os pontos P's, eles estarão passeando aqui. Pronto, é mais ou menos assim esse círculo. Né? Os pontos T que estiverem nesse círculo, todos eles terão a mesma condição que esse ponto T que está aqui, né? Ou seja, eles formarão, pega um outro ponto qualquer, digamos um ponto aqui. Vou pegar um ponto aqui, ligo até esse, aí ligo isso até aqui, e eu também terei um triângulo retângulo para pensar a mesma coisa. Aí, se eu pegar um outro ponto desse círculo, ligar aqui e ligar aqui, novamente eu terei um triângulo retângulo aqui, a mesma condição, né? O PT estará tangente à esfera. Então, qualquer ponto desse círculozinho vai ter essa propriedade. E é isso que ele quer que você mostre na letra B. Então, o que ele faz? Ele pensa no triângulo qualquer agora. Esse triângulo é retângulo, porque eu estou pensando nos pontos que cumprem essa obrigação, né, que fazem justamente desse triângulo um triângulo retângulo. E aí ele pega essa medida aqui, a medida que vai até o H, que é o pé dessa perpendicular. Aí ele tem que o OH é a projeção do OT, o OH é a projeção do OT sobre a hipotenusa OP. Portanto, você tem que o OT ao quadrado vai ser igual ao OP ao quadrado. Na verdade, OT ao quadrado, não é isso? OP vezes OH, OT, né? OH é a projeção. Ah, sim,
Entendi. Aquela É relação métrica. relação trigonométrica, Relação né? métrica. Relação métrica. O OT é esse cateto aqui. O OT. Então é aquela relação, digamos, se aqui fosse C ao quadrado, OP seria a minha hipotenusa A e o OH seria uma das projeções, né? Aquela que a gente geralmente simboliza assim. Ok, aí ele usa isso e encontra o nosso OH como sendo R2 sobre 2, certo? Ou seja, ele concluiu que a projeção do H não depende do T. A projeção do H não depende do T. Ele encontrou uma expressão que só depende do R e do D. Também a medida HT pode ser obtida, né? A mesma coisa agora olhando para essa projeção de K, né? E aí você tem que essa projeção vezes, na verdade aqui, né? Isso que é a hipotenusa vezes a projeção HT, HT. O que ele está fazendo agora? Não, agora é H aqui, né? H. Esse daqui é o nosso H. O OP é o nosso A. O OT é um dos nossos catetos. E o PT é o outro cateto. É essa outra relação aqui que ele está usando. Aí ele encontra de novo agora uma expressão HT que não depende do ponto T, né? Não depende do ponto T. Continua só dependendo do R e do D. Então, como TH é perpendicular a OP, podemos afirmar que TH pertence ao plano perpendicular à reta OP. TH pertence ao plano perpendicular à reta OT, né? Bem, sendo assim, o que eu ganho? E contém o ponto H, sim. TH é o plano perpendicular, pertence ao plano perpendicular à reta OT e contém o ponto H. E aí a gente conclui então que o lugar geométrico procurado está contido no círculo que contém o H, né, já que o plano é esse aqui determinado, ele é a interseção com essa esfera, e o raio é justamente essa medida que a gente acabou de calcular aqui, que é o nosso HT, né? O HT vai dar o raio. Então assim ele estabelece que o lugar desses pontos T, né, já que todas as nossas contas não dependeram do T, só do R e do D, é justamente no plano de interseção e consequentemente com esse raio aqui HT. Ok. É uma demonstraçãozinha, mas eu não sei se eu teria essas ideias dessa letra B, não. A letra A, tranquilo. Mas a letra B dá um pouquinho mais de trabalho de ver as coisas. Quantos minutos tenho? 4. Eu não tenho mais minutos para olhar um ao outro. Essa, tá bom, né? O senhor pode botar na pauta de correção para a gente ver? Sim, vamos lá. Falta de correção. Provar que PT é tangente se somente se PT e OT são perpendiculares, né? O procedimento natural que a gente tem na solução. E concluir que é necessário e suficiente que o PT é isso. Conta. Até aqui só conta. Agora determinar o centro em função de D e R. Depois determinar o raio também em função de D e R, que é essa parte que ele diz aqui que não depende do T, né? Em ambas as situações deu sempre dependendo apenas de D e R. E determinar o plano. Ou seja, depois que você percebe que não depende do D e do R, então você perceber que consequentemente é esse plano que intersecta a esfera aqui nesse ponto. E essa conclusãozinha que ele faz no final. Ele quer isso tudo, ele quer que você descreva detalhadamente esse plano aqui. Interessante. Talvez eu não conseguisse a pontuação toda dessa questão, não. A descrição do plano é complicadinho de fazer. Eu acho que dava até para fazer um pouco melhor do que o que ele escreveu. Bem, vou parar a gravação por aqui, tá? Para que não há necessidade de quem for ver ficar vendo tantos detalhes.